Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para nossa leitura, né? Em ordem cronológica. A gente tem iniciado e finalizado os nossos dias, né? Com essa leitura. Glória a Deus por isso, né? O Senhor tem nos dado graça dia após dia. Hoje já é dia 17 de julho, né? Quase 7 meses aí dentro dessa leitura e como Deus tem sido bom conosco, né? Graças a Deus por isso. A gente tem visto a mão do Senhor cuidando de nós todos os dias. Deus é bom. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente vai estar dando continuidade aí na nossa leitura. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse dia, Pai, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus, por todos esses dias que o Senhor tem nos dado graça, nos fortalecido, falado ao nosso coração, ministrado as nossas vidas, Pai. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, Pai, pela capacitação que o Senhor tem dado para nós, para compreendermos, Pai, a Tua palavra, para caminharmos firmes nela, Senhor, entendendo todo o propósito daquilo que o Senhor tem deixado na palavra de Deus para nós. Jesus, que história! Senhor, que processo, que projeto que maravilhoso que o Senhor tem escrito na Tua palavra a respeito da humanidade, a respeito dos planos e propósitos que o Senhor tem para nós. Cada ano, Senhor, que nós lemos a palavra, mais eu fico, Senhor, feliz e ao mesmo tempo impactada com a sua forma de agir, a sua maneira, Senhor, de ministrar, Senhor, na palavra, mostrando todo esse propósito grandioso que o Senhor tem para a humanidade, porque o Senhor nos deseja, porque o Senhor deseja estar conosco na eternidade, porque o Senhor deseja, Senhor, que a nossa vida esteja com o Senhor todos os dias, porque o Senhor deseja relacionamento conosco, Pai, diário. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está construindo em nós. Obrigada, Jesus. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, Pai, por aqueles que têm estado conosco nessa leitura, que têm se alegrado nisso também, que têm crescido no conhecimento e na graça junto conosco, Pai. Muito obrigada por aquilo que o Senhor tem feito no nosso grupo, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Dia 17 a gente termina não, né? A gente começa com o último capítulo de Isaías, mas a gente vai voltar em alguns textos de Isaías ainda, porque a gente não leu ele inteiro, né? Dentro da ordem cronológica aqui, a gente pegou uma boa parte já dele, mas a gente vai ainda pegar alguns trechos do livro de Isaías. Mas hoje a gente começa então com Isaías 66. É um resumo de toda a profecia, né? Resumo de toda a profecia. Isaías 66 diz assim: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: Que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor quem está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia?
Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará juízo sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. É por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém. Como oferta ao Senhor, virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. O Senhor fala que o juízo dele, virá, ele não vai deixar de cumprir o juízo dele, a ira dele sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, mas sobre os seus filhos, sobre aqueles que amaram o Senhor, sobre aqueles que buscam realmente a face do Senhor, haverá livramento, haverá um lugar de descanso, haverá um lugar de alegria junto do Senhor. Deus está falando praticamente em todo o final, os últimos capítulos de Isaías, sobre esse tempo do fim, e sobre esse tempo, na verdade, do exílio. Então, da mesma forma que o Senhor fez, avisando e tentando chamar a atenção de Israel para esse tempo em que eles teriam que sofrer com o exílio por causa do pecado, assim o Senhor está novamente falando conosco para que nós nos atentemos também para a palavra de Deus e não estejamos longe do Senhor quando Ele vier. Que os nossos corações realmente estejam totalmente voltados para o Senhor, para a sua volta. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vai cumprir toda a palavra que Ele tem deixado escrito. Assim como Israel não acreditou, assim como Judá não acreditou, assim como nos tempos de Noé não acreditaram, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus virá da mesma forma que Ele tem prometido, que Ele tem falado em sua palavra, e Ele vai cumprir juízo sobre toda a terra. Tanto o fogo quanto a espada, serão as duas formas do Senhor trazer juízo sobre toda a terra.
Nascimento de Manassés, né? Aqui vai nascer um rei da tribo do reino do norte ou do reino do sul, eu não me lembro agora, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aqui nasce, né? Tem o nascimento de Manassés. Ele vai reinar com 12 anos de idade, a gente vai ver isso. Aqui também tem a troca, né, de governo lá da Assíria, Assíria com A, lembra? Assíria, Sargão II da Assíria morre e é sucedido por Senaqueribe. Então, assim como Nabucodonosor, Senaqueribe vai ser esse grande anticristo que vai se levantar na Síria para levar o povo cativo. Ele vai ser aquele que vai afrontar Israel agora por um longo tempo. A gente vai ver isso. Então, nesse momento, Senaqueribe entra no lugar de Sargão II lá no reino da Síria. E agora começa então o livro de Miqueias, mais algumas profecias de Miqueias. Aqui começa o capítulo 4. A partir desse momento a gente começa a ler Miqueias, profecias de Miqueias, o reino futuro. Miqueias capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente vai ler Miqueias 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campos abertos. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que os ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. O Senhor está falando dessa restauração que vai acontecer na volta de Cristo, em que ele vai estabelecer o seu trono sobre Sião, né? O Monte Sião vai ser o trono do Senhor e dali ele vai reger toda a terra. Todas as nações virão a Jerusalém para buscar conselho, para aprender da lei do Senhor, porque a terra terá que se submeter ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque ele vai governar toda a terra a partir de Sião. Então, esse texto de Miqueias vai falar sobre isso, sobre essa redenção, sobre esse reino milenar que a gente chama, né, o milênio, onde o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra durante 1000 anos para restaurar todas as coisas, para fazer com que a sua lei seja realmente o reino estabelecido sobre a terra. A lei do Senhor será a lei de toda a terra. A palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor será o ensino sobre toda a terra. Miqueias capítulo 5. Profecias referente a Belém e aos pagãos. Miqueias capítulo 5.
Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarão por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. O Senhor está falando sobre essa questão de que Jesus virá, né? Fala de Belém, Efratá, que o momento em que Jesus nascer dessa mulher que está em trabalho de parto, que é Israel, na verdade, esperando o seu Redentor, esperando o seu Salvador, ele restaurará todas as coisas, os seus inimigos serão totalmente destruídos. A partir do momento que Jesus nasce, o reino de Deus começa a ser estabelecido sobre toda a terra. Não é instantâneo, mas é um processo de restauração que Deus está construindo ao longo da história. E a gente viu isso acontecer, né? Desde o nascimento de Cristo, já são mais de 2022 anos, e a gente vê o trabalhar do Senhor a respeito dessa restauração. Jesus virá e restaurará todas as coisas. A gente sabe que isso vai acontecer. Miqueias capítulo 6, o descontentamento de Deus e o perdão final. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi?
Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade. E a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto que se guardarem a espada, entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Onre e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso, os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Deus começa a falar com Israel, gente, a respeito desde o começo, né, de todas as coisas. Ele vem da criação, porque ele fala do princípio de todas as coisas, né, aqui, e ele pergunta para Israel se ele foi muito exigente com eles, porque o Senhor os resgatou do Egito, os tirou da casa de escravidão, né, da casa de Faraó, de toda essa escravidão, e tem sido justo com eles, mas eles decidiram seguir os conselhos da família de Acabe, eles decidiram seguir os conselhos de Onre. Então tudo que fala aqui fala do reino do norte. Se vocês lembram, né, do que nós lemos lá, fala sobre as práticas dos reis de Israel a partir de Salomão. Né? Salomão já começa num certo declínio no final da sua vida, e aí com a divisão do reino do norte e o reino do sul, o Senhor mostra como é que Israel estava, né? Como é que Israel estava totalmente desviado dele e da sua palavra. E aí a gente viu todos esses capítulos que a gente vem seguindo já há algum tempo, falando sobre os reis de Israel e sobre essa decadência, sobre esse declínio, sobre esse afastamento a respeito dos preceitos e da lei, né, dos mandamentos do Senhor. Então o Senhor está dizendo que ele vai entregá-los à ruína, à zombaria, né? Eles vão ser entregues por causa do pecado deles. Miqueias capítulo 7 continua falando sobre isso. Miqueias capítulo 7 é o nosso último texto de hoje. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus?
Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, do mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Pastoreia o teu povo com teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidades a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Miqueias capítulo 7 fala desse grande amor de Deus e desse perdão que Deus fará sobre Israel primeiramente e sobre toda a humanidade, daqueles que decidirem obedecer à lei do Senhor. Então todos aqueles que se voltarem para Deus pós-exílio, o Senhor perdoará. Todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor, o Senhor perdoará. Deus é esse grande perdoador diante de um homem que se arrepende. Nós não conseguimos entender esse amor. Nós não conseguimos compreender essa fidelidade dele para conosco. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela vai se cumprir. E o Senhor tem restaurado a sorte de Sião. Nós vamos ver isso. Eles serão salvos. O Senhor virá em favor do seu povo. Aqueles que se arrependerem serão alcançados. Em especial Israel, que é esse povo tão escolhido. Mas todas as nações, a partir de Cristo, têm essa mesma oportunidade. Nós vamos ver em João essa grande graça que João mostra, né, a respeito da salvação de judeus e gentios. E nós vamos ver isso ao longo de todo o Novo Testamento, né? Paulo se alegra quando fala sobre essa grande salvação. A gente vai ver muitas passagens, mas ainda aqui no Velho Testamento a gente vai ver essa graça de Deus sendo derramado pós-exílio, no momento em que Israel começa a retornar para a sua terra. Terminamos aqui a leitura de hoje, o dia 17. Amanhã a gente continua aí e vai começar agora esse trecho aonde Senaqueribe começa a afrontar Israel e Judá. E a gente vai ver então esse desfecho, porque aí começa o início já desse exílio. A gente já viu algumas pequenas passagens a respeito do início dessa guerra, desse exílio que vai vir, e aqui daqui por diante a gente começa a ver isso na íntegra mesmo, o povo sendo afrontado, os exércitos se juntando contra eles para levá-los então cativos, e é isso que vai acontecer, primeiramente com o reino do norte e depois com o reino do sul. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, continuando nossa leitura, e a gente vai entrar então dentro desse trecho do rei Senaqueribe, o rei da Síria, que começa com essa afronta para Israel. Deus abençoe vocês, um ótimo início de semana, né? Amanhã, segunda-feira, dia 18 de julho, e a gente vai estar aqui, se Deus quiser, para continuar nossa leitura. Amém?